Já estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto, que está no Esquenta também para a inauguração do REP, está por aqui conosco ao vivo. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Anchieta. Dia histórico para Campina Grande, sem né? dúvida. Dia marcante. A gente mostrando a grandeza dessa história, é um negócio impressionante, né? E assim, o bom você ouvir o Dr. Dalton Gadelha, né, que é o idealizador, o provedor de tudo isso, e ele, na fala dele está sempre a palavra humanização. Isso é o mais importante. É. E eu conversando hoje de manhã com o pessoal, Campina, até hoje, em termos de saúde, foi uma coisa. A partir de agora será outra completamente diferente. Divisor de água mesmo. Nós temos mostrado aqui em nossa programação, tem um equipamento que só existiam dois no Brasil. Sírio-Libanês e Hospital Albert Einstein. O terceiro está instalado agora no HELP aqui, em Campina Grande. Quer dizer, uma coisa né, que deixa Campina num padrão altíssimo. É um dos mais modernos do Brasil. Não é brincadeira. E eu lembro de Alcides Carneiro, paraibano, famoso, é nome de hospital aqui em Campina Grande. Foi o doutor Dalton Gadelha que me disse um dia que Alcides Carneiro, certa vez, fazendo um discurso, ele disse: hospital é algo que, por infelicidade, você procura. Adoeceu, né? Ou tem alguém da família doente. E, por felicidade, você encontra. Porque é onde vai salvar a sua vida, né? Exatamente. É mais ou menos isso. Mas vamos à política. Lembra da onça senadora Soraya Tronic? A senadora está internada no hospital em Brasília desde sexta-feira na UTI. Só hoje isso vazou para a imprensa. Uma crise alérgica, ninguém sabia que ela tem alergia, pelo menos isso não foi divulgado. A mulher está em maus lençóis lá em Brasília. Uma pessoa. A questão alérgica, a gente sabe, eu sou alérgico, por exemplo, à poeira. Se alguém chegar aqui agora com uma vassoura na mão, já começa a espirrar. E existem vários tipos de alergia. Eu também tenho né? muita alergia. Alergia à poeira, alergia né, a cheiros, né, determinadas coisas. E alimento, né? Tem gente que tem problema sério. Uma vez um amigo meu estava bonzinho, conversando com todo mundo, botou um camarão na boca, com 5 minutos estava doente. Acontece essas coisas. Mas a senadora está internada e, naturalmente, sob cuidados médicos, e nós daqui na torcida para que ela se recupere. Lula voltou do giro pela Europa e voltou com todo o gás. Desde cedo que o presidente está... Tem gás, meu Tem amigo. um gás danado. Vamos ver a agenda? Olha só como ele começou essa agenda de hoje, com 5 ministros e os líderes do governo no Congresso Nacional, que é Randolfo Rodrigues, no Senado, Jacques Wagner, e na Câmara, Zé Guimarães. 5 ministros e esses 3 líderes conversando sobre o quê? CPMI. Sim. Fez um mini balanço da viagem, mas lançando as estratégias para a CPMI. Ele tem uma outra reunião que ainda está ocorrendo com Rui Costa, da Casa Civil, e Miriam Belchior, que é a executiva. Então, Casa Civil tem muita coisa para resolver aquelas nomeações, pedidos de parlamentares e algo mais. Daqui a pouco ele faz um telefonema para o Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina, são amigos, vão conversar. Na parte da tarde, depois do almoço, ele recebe Esther Dweck, que é ministra da Gestão e Inovação. Um pouco mais tarde, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França. E encerra a agenda de hoje com a reunião com as centrais sindicais, recebendo inclusive o ministro do Trabalho e do Emprego, Luiz Marinho. Com o Márcio França, tem uma confusão muito grande que é em relação aos 2 principais aeroportos da capital fluminense, Rio de Janeiro, que são Galeão e Santos Dumont. Porque como Santos Dumont é no centro do Rio, está ali na Baía de Guanabara, pertinho da ponte Rio-Niterói, muitas empresas desviaram seus voos de várias partes do Brasil para o Santos Dumont, facilitando que você chegue no centro do Rio, pague o táxi por um preço menor, esteja em cima de tudo. E isso esvaziou o Galeão. Sim. E o Galeão está às moscas, você chega lá, não tem quase ninguém. Que é super rotação no Santos Dumont. No Santos Dumont, filas enormes e o Galeão vazio. O que é que ocorre? Uma empresa de Singapura, que aqui no Brasil tem o nome de Rio Galeão, que arrematou, digamos, o Galeão naquelas privatizações que o governo anterior fez, está ameaçando entregar porque não tem faturamento. Como é que uma empresa fatura no aeroporto? É com as taxas de embarque de quem utiliza aquele terminal. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador do Rio de Janeiro estão em entendimento aí com o governo federal para fazer voltar a maior parte dos voos para o Galeão, deixar o Santos Dumont com ponte aérea Rio-Niterói, talvez alguns voos de Brasília e de Belo Horizonte no máximo. Pois bem, essas tratativas estão sendo feitas. Ontem, o pessoal botou para fora no Popular, exonerou 26 membros do Gabinete de Segurança Institucional. Canetada
gigante, aqueles que vinham trabalhando do governo anterior, muitos que estavam de serviço no dia 8 de janeiro. Então, limpeza geral é o Ricardo Capelli, que é o chefe interino, que está cumprindo as ordens de Flávio Dino e do presidente da República, Lula da Silva. A CPMI dos atos de 8 de janeiro foi finalmente instalada. Agora, quando é que vai funcionar? Você tem um palpite? Não. Não. Depois do feriadão de 1º de maio, antes, que ninguém é de ferro. Hoje é quinta-feira. Não, amigo, tem um feriado, deixa isso para depois, não tem problema nenhum. É isso. E agora as tratativas estão acontecendo no sentido de escolher os membros. Serão 16 senadores e 16 deputados, um colegiado de 32, com muita confusão prevista, a gente nessa expectativa toda. E a luta agora é para quem vai relatar e para quem vai presidir. O relator deve ser Renan Calheiros. O Senado já disse, a relatoria deve ficar com o senador. Aí Arthur Lira saltou de lá e a presidência com o deputado, para equilibrar o negócio, né? E a briga agora é para ver quem vai. Ontem, o senador Randolfo Rodrigues, que Reginaldo Bastos aqui chama carinhosamente de Randolfão, Randolfão mudou de bloco partidário, deu uma rasteira na oposição e conseguiu uma vaga a mais para o governo. Você vê que a coisa já começa, né, com esse clima de beligerância. Mas trabalho mesmo só depois da terça-feira, dia 2 de maio. Na Câmara, essa é a CPMI. Na Câmara, meu amigo, 3 CPIs vão andar a partir de agora. E quando eu disser aqui cada uma se refere, aí você e Anchieta Araújo vão matar a charada. CPI das lojas americanas. Eita! Saber o rombo, como é que foi, quem tirou dinheiro, quem deixou de botar e tal. CPI do MST, por essas invasões recentes aí. E CPI do esquema dos jogos de futebol. Se tem jogador fazendo caldeirão, se não tem, se tem gente provocando pênalti, escanteio, você imagina o rolo que isso vai dar. 3 CPIs na Câmara e a CPMI, que é a mista entre Câmara e Senado. E o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro? Você viu uma imagem aí, foi o Arthur Lira, né, que apareceu? Exatamente. E o depoimento de Bolsonaro ontem na Polícia Federal? Bolsonaro disse que estava grogue no dia que fez aquela postagem, estava dopado. Muito doente lá nos Estados Unidos, muitas dores, deram a ele uma dose reforçada de morfina e ele disse que na hora em que foi tentar salvar aquela postagem no seu celular, acabou tocando num cantinho diferente e, por acaso, ela foi para o Facebook. Ele não é muito de mexer nisso, isso não entende muito, entendeu? Agora, se vai colar ou não... É cada história, meu amigo. A verdade verdadeira é que, olha, o que o ex-presidente Jair Bolsonaro entende de tecnologia, de informática, eu entendo de física quântica. Quem mexe nessas redes sociais dele, todo mundo sabe que é o Carlos Bolsonaro, que é o vereador do Rio de Janeiro. E estão dizendo que aquilo foi o Carlos que colocou, quando viu a repercussão, tira, pelo amor de Deus, que negócio é feio. Aí o pai, para não botar aí, né, o peso nas costas do filho, assumiu. Agora, se a culpa da morfina. Se a Justiça Eleitoral vai aceitar ou não, meu amigo, aí a gente não sabe. Pois bem, a reunião do Consórcio Nordeste acontecerá amanhã em João Pessoa. Tudo está sendo preparado, credenciamento do pessoal, com uma novidade. O deputado federal Aguinaldo Ribeiro confirmou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai participar dessa reunião amanhã. Ouvir as demandas, conversar com os governadores nordestinos. Então, o evento se reveste, né, de uma importância muito maior com a presença do presidente da Câmara dos Deputados. Sim. É a autoridade hoje. Autoridade. Pois bem. Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina Grande, ele nomeou ontem o secretário executivo da Saúde de Campina Grande, um cargo que estava vago. Sim. Vamos ver quem é? Aqui, o prefeito nomeou o administrador e contador Emanuel Souza para o cargo de secretário executivo da Saúde. O executivo da saúde não precisa ser médico, né? Aliás, nem o secretário precisa ser médico, né? Tem lugar por aí que o ministro não é médico. Entendendo do riscado e fazendo o trabalho. Até ministro já teve que não foi médico, como é o caso do Zé Serra. Zé Serra, e fez um bom trabalho, né? Foi. Diga-se de passagem. Então, a nomeação vai saindo aí a conta gotas. É filiado ao MDB? Acho que não, né? Não sei, realmente eu não sei, mas eu acho que não teve essa...
Pois bem, houve essa nomeação ontem aqui. E ainda está repercutindo, em meio à STTP e à própria administração, aquele movimento dos motoristas, conforme reportamos ontem aqui, que querem seu aumento e que estão prometendo, talvez, para sábado, dia de feira. Falando nisso, e a prefeitura está falando em ir para a justiça logo, né? Pois é. Para impedir. É tudo em busca de um aumento salarial, né? O que os motoristas querem é isso. Exatamente. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos embora. Pouca gente sabia, inclusive eu, que tinha paraibano na comitiva de Lula, que foi a Portugal e a Espanha. Foram 75 pessoas, pelo menos um paraibano estava lá quietinho no cantinho dele, pouca gente viu. Era o deputado Gervásio Maia Filho, presidente estadual do PSB. Fez, inclusive, algumas postagens. E a pergunta de hoje, apostas no calçadão da Cardoso Vieira. Lula vai convidar algum paraibano para a festa de coroação do rei Charles? Também não tem sentido estar levando... Olha o rei. Para essa coroação, não, viu? O rei Camila. Não, mas tudo bem. Lula, quando foi visitar a rainha da Inglaterra, eu lembro que levou 3 ou 4 governadores na época, inclusive Cássio Cunha Lima, que era governador da Paraíba. Cássio jantou lá com a rainha e Lula no Palácio de Buckingham. Agora, dessa vez eu soube que um senador, pelo menos, são 3 senadores, né? Efraim Veneziano e Daniela Ribeiro. Pelo menos um parece que vai, agora eu não sei qual. As apostas estão abertas lá no calçadão. É isso, Anchieta. Vamos hoje, então, à solenidade de inauguração do hospital. Hoje, recepcionar o pessoal, as autoridades, conversar e ver de novo as instalações. Nós temos ido lá, você já foi algumas vezes, mas as autoridades e os convidados tomarão ciência hoje. Agora o cara vai lá, mas para conhecer todo dá trabalho, viu? E o hospital é grande, viu? É aquilo que Alcides Carneiro disse, né? Por infelicidade você procura e por felicidade você encontra. Exatamente. Muito bem, Paulo. É isso aí. Amanhã a gente vai repercutir. Vamos repercutir. Tudo isso. Isso. É isso aí, Paulo. Até Obrigado, mais. abraço.